O que nós fizemos simplesmente foi cumprir uma determinação de lei. Aliás, não é nenhuma determinação de lei. A gente estava cumprindo uma determinação constitucional, não é? Há quase 2 anos, né? Sexta-feira fará 2 anos, foi aprovada uma emenda constitucional aqui no Brasil que tratou de vários assuntos, dentre eles a reforma previdenciária, não é? Para quem faz parte do regime geral, contribui com o INSS, que é a grande massa de trabalhadores do Brasil, sabe do que a gente está falando, não é? Houve impacto muito forte na vida das pessoas. Exemplo do aumento do prazo de contribuição para poder se aposentar, em alguns casos chegando até 70 anos. Nós tivemos a previsão da contribuição para o sistema previdenciário, inclusive dos inativos, dos aposentados. Nós tivemos um acréscimo das alíquotas, as alíquotas subiram muito. Além de tudo isso que foi previsto para os trabalhadores como regra, e isso foi replicado, Carla, é importante que se diga, em todos os outros sistemas previdenciários do país afora que precisaram fazer reforma. Não é? O mais, inclusive no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, no estado de Janeiro, porque a Previdência é um desafio enorme para todo gestor público. Não é? Então se fez necessário fazer essas reformas. E aí, a conta de má gestão, ou de más gestões do passado, acabou ficando com o trabalhador. Não é? A gente, claro que não está aqui, e precisamos fazer uma discussão madura e séria para o futuro sobre o fato de estarmos vivendo mais, vivendo melhor, e se é justo ou não a gente ter que, em algum momento, contribuir mais. Essa é uma discussão que eu acho sadia, que tem que ser feita com tempo, com amadurecimento. Isso é uma coisa. Agora, o que foi feito passa por isso também, mas passa principalmente, no país afora, pela necessidade de reequilibrar e garantir o futuro das pessoas. Então elas passaram a contribuir mais, né? Havia casos de aposentadoria muito precoce, quase 70 anos, subindo a alíquota, inativos e etc., para corrigir o problema de o que se chamou, o que se chama, o que é conhecido como rombo previdenciário. Eu vou dar um exemplo agora recente de uma discussão que está acontecendo na cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo, ele enviou agora há poucas semanas, talvez alguns meses, uma nova reforma previdenciária que o ex-prefeito falecido já havia enviado, uma primeira, não é? Entendendo que havia necessidade de aprofundar mais ainda a contribuição do servidor público de São Paulo, não é? Além de termos pessoas lá aposentando com mais tempo de idade trabalhando, há casos que por um determinado período, pelo que eu soube, pode chegar até 50% de contribuição, para poder sanear, equilibrar as contas do regime previdenciário. Aqui em Rio Claro, de maneira inovadora, não é, Carla? A gente encontrou uma saída, que a gente está finalizando agora, estamos contratando uma empresa para fazer um último estudo, já falei aqui sobre isso, para resolver o problema da previdência dos servidores públicos, de maneira que não fosse necessário fazer a reforma previdenciária. De maneira que não fosse necessário que o servidor público de Rio Claro tivesse que trabalhar até os 70 anos, que o servidor público aposentado de Rio Claro tivesse que contribuir, não é como é o caso, acabei de citar aqui da cidade de São Paulo, a necessidade lá, claro que o rombo lá é enorme, não é? Com até 50% do seu salário, que não houvesse a necessidade do servidor nativa chegasse a 20%, 22% de desconto na sua contribuição. Nós simplesmente tivemos que mandar este projeto de lei para a Câmara Municipal, subindo de 11% para 14%, porque houve uma determinação constitucional. A Constituição exigiu que os regimes previdenciários próprios, como é o caso de Rio Claro aqui, do IPRC, quando ele é deficitário, a prefeitura teria uma obrigação de, na média, exigir do servidor 14 e pouco por cento de contribuição. Então, em casos de sistemas ou regimes previdenciários próprios deficitários, a gente precisaria fazer isso. Então, isso já era para ter sido feito já há muito tempo, né? Nós estamos terminando o prazo. E por que é que é uma outra pergunta que se faz também, cara, por que é que
a gente só fez isso agora por uma única razão. Para mostrar para o servidor que a gente esgotou todas as tratativas, que a gente fez tudo o que foi possível para encontrar uma saída sem a necessidade da reforma administrativa. Fizemos um estudo, aqui já fiz referência aqui, que pode gerar uma economia de até 800 milhões de reais para os cofres públicos municipais. Porque é importante também que aqui a gente diga que não é só o impacto na vida do servidor. Isso tem impacto no futuro da cidade de todo cidadão. São 800 milhões de reais a mais para investir em saúde e em educação. E nesta conta estava previsto o cumprimento da lei, que era a elevação da alíquota de 11% para 14%. Eu falei aqui de 3 premissas que a gente mudou na conta. Estavam calculando com 11% de contribuição, a lei mandava 14%. A gente falou aqui que o Comprev, a compensação previdenciária, quem contribui com o regime geral, ia aposentar agora aqui no nosso regime próprio. Não trouxe esse dinheiro para cá, a gente mandou pôr na conta esse dinheiro, uma alíquota maior. Isso teve um impacto muito grande. E a gente também considerou que o servidor não aposenta mais com o salário do último mês que se aposenta. Já há muito tempo é com a média dos últimos 5 anos. Então isso trouxe um impacto inicialmente de meio bi de economia, o que dá saúde financeira para a prefeitura, para aplicar em educação e saúde nos próximos 30 anos, e também dá saúde financeira e garante a vida dos servidores futuros.